Olá, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e recebendo mais essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos nesse momento de reflexão, onde nós estudamos as coisas do Evangelho e, e que é importante, dentro desses nossos estudos, que tudo aquilo que nós ouvimos, eu costumo dizer, não nos apeguemos ao que o expositor em si está falando. Ele está trazendo ali as palavras do Evangelho e, enfim. Mas principalmente nós temos que estar com o coração aberto e prestar atenção onde nós nos encaixamos dentro desse ensinamento. Porque não adianta nós ouvimos palestrantes, assistimos, acompanharmos o Evangelho, mas de fato aquilo não me modifica em nada, não me traz, não muda a minha maneira de ser, muitas vezes egoística, orgulhosa, cheia de melindres, porque às vezes a gente se depara com irmãos que falam, puxa, eu estou indo naquele centro espírita e não me afino com a casa. O problema não é a casa, o problema sou eu, porque eu estou ali muitas vezes buscando apenas na explanação do Evangelho uma modificação automática na minha vida. Que eu tenho ali uma fórmula que vai resolver os meus problemas, que vai me trazer condições de não ter dificuldades, ou seja, é a lei do mínimo esforço. Não é isso. Quando nós ouvimos o Evangelho, nós temos que lembrar que nós estamos ouvindo o Evangelho do Cristo, como se o Cristo estivesse falando para nós. E onde essas palavras, né, esses ensinamentos, me auxiliam a modificar o meu coração, porque somos espíritos velhos, nós carregamos aí dificuldades no nosso coração, dificuldades terríveis. Então nós precisamos compreender as palavras e traduzir dentro do ensinamento que me auxilie nessa modificação espiritual que vai ser natural para todos nós. Quando nós chegamos à Terra, nos nossos processos de reencarnação, nós trazemos as dificuldades que são nossas, que nós temos que superar, as nossas tendências, né? A gente sempre cita aqui o orgulho, a vaidade, o melindre, né? O egoísmo, a avareza, né? Então nós trazemos todas as nossas, os vícios, né? De toda a ordem, nós trazemos essas superações para fazer. Então é uma luta árdua. E, simultaneamente, Deus nosso Pai não vai nos deixar desamparados de recurso espiritual que me auxilie nessa minha trajetória, porque é a sustentação. Quando eu desejo fazer uma modificação ou atingir determinadas situações que eu estipulo para mim, é trabalhoso. Nós temos que correr atrás, conforme a gente fala. E assim é o nosso processo evolutivo. E à medida que nós vamos recebendo a oportunidade de reencarnar para continuar esse nosso trabalho de evolução moral e espiritual, nós vamos também recebendo, à medida que nós vamos evoluindo, pequenas tarefas, pequeninas tarefas, que, se colocadas em práticas, eu vou beneficiar os mais próximos de mim. Muitas vezes nós queríamos fazer tarefas grandiosas que nós pudéssemos mostrar, olha, realizei isso, que, enfim, que acontecesse muitas coisas grandiosas e que eu pudesse estar envolvido diretamente naquele trabalho. Não é assim que funciona. Porque Deus, nosso Pai, vai nos dando os recursos e a condição de colocar em prática à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos caminhando nesse nosso processo de evolução espiritual.
E essas pequenas coisas, dentro desse universo, junto um pouquinho daqui, um pouquinho dali, ela vai se tornando parte de um todo e vai contribuindo com a obra do Cristo na Terra, com a implantação do seu Evangelho e modificando corações. Mas o primeiro coração que precisa ser modificado é o meu. Por isso que eu estou dizendo, quando nós assistimos uma palestra ou um evangelho, nós nos sentimos deslumbrados com aquilo, e às vezes nós, dependendo do assunto, nós nos sentimos contagiados, tá? Mas aonde aquilo está fazendo morada no meu coração? O que que aquilo está modificando? Então observa, não é a casa que eu, o centro espírita, que eu não me afino, né? É porque às vezes nós esperamos ouvir alguma coisa que nos atenda de pronto, que nos traga uma solução de pronto, e não é assim que funciona. A maior cota de trabalho para a implantação do Evangelho do Cristo nas nossas vidas é nossa. O maior desafio e onde teremos que trabalhar mais, o maior compromisso é o nosso. A natureza não dá saltos, a natureza é perfeita. Claro que nós, enquanto encarnados, destruímos as coisas aí, mas realmente a natureza vai se ajeitando, vai encontrando seus caminhos. E assim somos nós. Não adianta eu querer chegar num patamar alto aqui para a realização de grandes obras se minha base não está bem solidificada. Quando isso acontece, o tombo daqui de cima é muito grande. Então nós precisamos caminhar com os pés firmes, caminhando a cada passo do caminho. E cada conquista que nós fazemos nessa seara do bem, né, são conquistas nossas, que não se apagam e que começam a fazer parte integrante da nossa vida, ok? Então, onde eu sempre coloco, né, a importância de pelo menos um dia na nossa semana nós nos dedicarmos ao aprendizado do Evangelho, ok? Porque isso nos auxilia, nos acalma, nos dá um direcionamento. E muitas vezes mas eu faço as minhas preces e tal. Muitas vezes, no decorrer do nosso dia, nós passamos por tanta tribulação que às vezes nós chegamos para fazer a nossa prece, essa nossa conversa com Deus, nós fazemos tudo muito que automático. Então nós precisamos aprender a conversar com Deus, a buscar o Mestre nos nossos pensamentos, né? E a dialogar com esses irmãos amorosos, ok? Então, que nesses instantes nós possamos acerenar os nossos corações, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos pela sua misericórdia. E que cada um, no ambiente e no recinto que escolheu para estarmos juntos, estudando o Evangelho de hoje, possa sentir a presença amorosa desse irmão espiritual, esse espírito guardião, né, o anjo da guarda, enfim, que nos acompanha. E assim nós sentimos a presença amorosa dessa espiritualidade através das vibrações que se achegam até nós, que acalma e acerena o nosso coração. Mestre Jesus, nos fortaleça nessa nossa caminhada, porque a cada dia da nossa existência estamos vivenciando momentos de turbulência muito grande. E se não tivermos uma fé estruturada, uma fé sólida, nós teremos muita dificuldade para concluir a nossa jornada evolutiva enquanto espíritos encarnados na Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, livrando-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Pois é. Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 16.
Eu vou estar fazendo a leitura desse item 16, ele não é tão longo e vai nos ajudar também nessa nossa compreensão, não é? Esse item 16 é reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? Pelo espírito de Simeão, cidade de Bordeaux, 1863. Vamos lá. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Escutai estas palavras do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libre do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore mal dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigam a todos os que devem reunir-se em seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos da vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem? A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já não dão maus frutos. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento, que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, pressagiando mau tempo. É em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas a seus pés. As mãos do homem tanto as trabalharam que acabaram por crestá-las. Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai-a assim como Cristo vô-la deu? Não, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem. Seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer, sem servirem a ninguém. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. E que há os assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos e depois procurar os necessitados. Conduzi-os sobre as ramagens da árvore e partilhar com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse em suas palavras:
não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe. Que o Deus da luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos faça, com abundância, a oferenda dos seus frutos. Crede e orai. Tá, muito bem. Então, quando nós ouvimos essas palavras, dentro das palavras do Cristo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando nós pensamos muitos os chamados e poucos os escolhidos, nós podemos ter a impressão de que existe algum privilégio dentro da, vamos dizer assim, da justiça de Deus nosso Pai, que poucos terão a oportunidade de estar nesse patamar de espíritos mais evoluídos, que existe algum privilégio. Não. Deus nosso Pai nos deu as mesmas condições para todos. Nós não fomos criados distintamente, diferenciados. Todos nós, como nós já sabemos, fomos criados simples e ignorantes. Nós temos que trilhar o nosso caminho de evolução. Então, a oportunidade de progredir espiritualmente e moralmente e colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Cristo são dadas a todos. Todos nós somos chamados a contribuir desse processo evolutivo do universo. Todos nós. Mas como a gente já colocou, o maior esforço, ele é nosso, né? Eu primeiro preciso fazer as modificações no meu coração, no meu ser espiritual, para depois tentar levar ao nosso semelhante. E isso acontece quando ele coloca que a árvore da vida foi manipulada com péssimos jardineiros, é que ao longo das nossas existências, o Evangelho do Cristo ele foi modificado em muitas situações, principalmente para atender a interesses pessoais, de acordo com o interesse individual daqueles que tinham ou que têm o poder, vamos dizer assim, de levar esse evangelho aos demais. Então eles foram sendo modificados ao longo dos séculos, de acordo com o interesse de cada um, percebe? Então, quando muitas vezes eu modifico uma coisa, perco a sua essência, é aquilo que nós estávamos colocando. A partir do momento que eu tenho a oportunidade de ser útil, aquele que vem sedento de ajuda, de auxílio, que vem buscar o recurso espiritual, ele vai encontrar tantas modificações que ele já não consegue. A árvore da vida, como ele coloca, que poderia auxiliar aquele coração na sua trajetória e aliviar o peso das suas dificuldades, ele não o encontra, né? Isso é os maus frutos, né? Então, a partir do momento, veja que o Cristo é simples. O Cristo, o seu evangelho é simples. Não existe fórmulas. Não, ele é simples. E ele foi divulgado justamente entre todos, aos simples e ignorantes, né? Para que contagiassem a todos. Buscasse essa base simples de coração na sua divulgação, porque é, os ensinamentos que caíram na mão, vamos dizer assim, dos doutores da lei de cada época, eles foram modificados, né? Então, o desânimo, muitas vezes, quando nós buscamos um alento, nós não encontramos, né? Porque perdeu a sua essência. Então, quando fala muitos dos chamados e poucos os escolhidos, é isso. A oportunidade que me é dada de modificar o meu coração e fazer e colocar em prática todos esses ensinamentos do bem que o Evangelho me traz, percebe? Vai
me conduzir vibratoriamente a patamares evolutivos maiores, onde eu terei mais facilidade na interpretação da bondade de Deus, nosso Pai, e condições de receber mais trabalhos, vamos dizer assim, que eu venha contribuir com a obra e a implantação do Evangelho do Cristo na Terra. Então é importante a gente compreender isso. Então o Evangelho ele precisa fazer um sentido para nós. Então quando ele fala reconhece-se o cristão pelas suas obras, é que a partir do momento que eu conheço o Cristo, e aquilo faz parte, já está interiorizado, eu começo a realizar espontaneamente meu trabalho de caminhada espiritual, auxiliando no bem e aproveitando todas as oportunidades que a vida traz para nós, para que a gente possa estar contribuindo com esse evangelho amoroso do Cristo, exemplificando, né? Então, por exemplo, nós temos as nossas dificuldades de reencarnação que são nossas, mas ao mesmo tempo, quando nós já seguimos, somos seguidores do Cristo, eu não faço um martírio das minhas dificuldades e vou aproveitando todas as oportunidades que eu tenho de ser útil na Terra em prol do bem comum, não é? Então, veja, o campo, a vinha do Senhor, essas passagens do Evangelho, nós somos os trabalhadores, ele nos dá a oportunidade de estarmos contribuindo para o bem comum. Se nós formos observar quantas dificuldades estão ao nosso redor, né? Basta nós andarmos aí pela rua, nós vamos ver o número, né, de moradores de rua que estão passando aí dificuldades terríveis nesse momento que a Terra passa. Mas como que eu estou reagindo a isso? Eu estou fechando os meus olhos ou olhando, atravessando a rua por outro lado para não passar e não ver aquela dificuldade? Tá, eu vi, eu me sensibilizei. Aonde eu posso auxiliar a levar um pouco de conforto para aqueles nossos irmãos do caminho? E nós temos que lembrar que todos nós somos filhos de Deus, consequentemente, irmãos. Percebe? Então, onde eu estou tendo a oportunidade de realizar a obra do Cristo? E essa oportunidade está aqui na Terra, no nosso processo de encarnação. E é isso. Todos nós, quando reencarnamos, somos conhecedores das nossas dificuldades que temos que superar, mas nós somos intuídos e nosso coração está gravado que nós não vamos estar sozinhos. Mas às vezes chegamos aqui e nos deslumbramos tanto com as coisas da matéria, com o dia a dia, que nós esquecemos de observar o que nós estamos fazendo com a oportunidade que nós temos, não é? Então, observa que não necessariamente eu preciso estar dentro de um templo religioso para fazer os meus trabalhos de caridade, os meus trabalhos cristãos, porque eles estão a todos os dias na nossa existência, no nosso caminho. Um irmão difícil que passa, que cruza o nosso caminho, alguém que pede a oportunidade de estar ensinando alguma coisa, que eleva, que modifica. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, às vezes nós encontramos no nosso caminhar com irmãos que não, vamos dizer assim, têm uma assiduidade religiosa, mas ele realiza muito mais obras de coração do que muitos aqueles que falam, Senhor, eu já conheço Cristo. Tá, eu já conheço, mas e daí? O que eu estou fazendo de bom? Onde eu estou colocando o Cristo na minha existência? Não é? Então, todos nós somos chamados, todos nós somos escolhidos, todos nós temos as nossas oportunidades. Mas o que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus nos deu e que se chegam até nós no nosso dia a dia, né? Dentro principalmente da nossa casa, né? Muitas vezes eu quero realizar grandes obras lá fora, sou um cordeirinho lá fora, e dentro de casa sou um verdadeiro tirano. Então, é isso que nós precisamos observar, gente.
ok? Com muita atenção. Então, as oportunidades estão aí. Deus deu as oportunidades iguais para todo mundo. Claro que o trabalho, as obras, são dadas à medida da condição que eu tenho de executá-la, né? Então é isso. Nós precisamos ter essa consciência, não é? E que o nosso momento, quando nós estivermos preparados, as coisas vão acontecer. Tudo na nossa vida é assim. É como eu disse, a natureza não dá saltos. Não adianta eu querer atingir um determinado grau de instrução na minha vida se eu não começar desde lá de trás, né? Desde o prezinho e ir caminhando. São conquistas que eu vou fazendo. E é claro que uns realizam esse aprendizado mais rápido, outros vão demorar um bocadinho mais, porque se perdem no caminho. Mas as oportunidades de recomeçar serão dadas. Elas são iguais para todos, né? Então, nós vamos estar sempre em busca desse progresso moral e espiritual. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo isso muito forte em nós, à medida que eu interiorizo isso, não é? Então, vamos refletir sobre isso. É muito importante. Nós não podemos esquecer que quando nós falamos namorada de Deus, são os patamares vibratórios da espiritualidade. Quanto mais leveza eu tiver no meu coração, patamares maiores de vibrações amorosas eu vou conquistar, né? De uma maneira natural. Não adianta eu chegar e falar, não, eu assisti tantos evangelhos, eu apliquei tantos passes, eu tomei tantos passes. Não. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E nós não precisamos falar aquilo que fazemos. Elas são visíveis, porque isso já não importa para nós. Quando eu realizo uma obra na seara do Cristo, não importa se o outro está vendo ou não está vendo. O que importa é o meu coração. É aquilo que eu carrego no meu coração. E assim, esses irmãos que vêm em busca desse pão da vida, desse recurso que os auxilie, como nós precisamos, vão encontrando a sua sustentação também. E vão se achegando cada vez mais. Ok? Então, meus irmãos, é o que nós tínhamos para hoje. Espero que nós tenhamos conseguido transmitir de uma maneira simples aquilo que o Evangelho nos traz e aquilo que a espiritualidade nos orienta nessas nossas explanações, para que nós possamos, sempre nessa corrente vibratória universal, estarmos caminhando nesse processo evolutivo lado a lado. Ninguém conhece mais do que ninguém, né? Não adianta eu guardar no meu coração todas as obras literárias que eu já li, né? Saber de cor e salteado em que página que está isso, que está aquilo, mas esse conhecimento é teórico. Na prática, eu não realizo nada, ok? Vamos nos conhecer, vamos ver onde nós nos enquadramos dentro desse processo universal de evolução. E aí fazer as nossas modificações. Sabedores, que dá muito trabalho, porque nós passamos séculos aí a, arrecadando muitas coisas, né, que hoje nós precisamos começar a nos livrar dessa bagagem pesada para chegar até ares novos e novas conquistas, ok? Então, até, como eu sempre digo, até sempre, até a próxima oportunidade que teremos de estar aqui conversando, de estarmos juntos, e um até breve, né? E que o Mestre Jesus fortaleça, ampare e auxilie a cada um na sua caminhada, ok? Muita paz para todos.